Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Duda e esse é o Borderlar. E aí galera, tudo massa? Bem-vindos de volta. Eu hoje estou bem chateada porque não apenas estão construindo uma casa inteira na frente do meu prédio, como também estão construindo outro prédio na frente do meu prédio. Então assim, o barulho tá massa e ele vai continuar ao longo do vídeo e eu espero estar falando alto o suficiente para abafá-lo, tudo bom? Tô morrendo de calor dentro do meu quarto, mas só pra gravar esse vídeo por vocês e apenas por vocês. Antes de eu continuar com o vídeo, deixa o like, segue aí, compartilha e pá. A proposta do Borderlar não é de ser uma coisa informativa psicológica. Eu não estudo psicologia, eu não sei. Eu tô aqui pra falar da minha vivência, do meu jeitinho, lidando com borderline, falando sobre algumas coisas que eu notei serem muito comuns entre pessoas que têm esse transtorno. Eu tô falando do ponto de vista de uma paciente muito da terapeutizada, graças a Deus. O assunto de hoje ia ser sobre relacionamentos borderline, mas antes de eu continuar com esse tópico, já que eu já iniciei ele em outros vídeos, como você pode ver no vídeo sobre a ex-namorada doida, que eu sugiro que você assista. Tem um tópico específico desse assunto que eu acho que é muito importante a gente falar sobre ele de uma forma mais objetiva, que é o relacionamento que a pessoa que tem borderline tem com ela mesma. Também tenho outros vídeos sobre isso, tenho vídeo sobre a criança interior, tenho vídeo sobre brigas e conflitos, tem várias coisas aí que eu já pontuei sobre a relação da pessoa border com si mesma. Se você ainda não sabe, uma das características principais do transtorno de personalidade borderline, como o próprio nome já diz, personalidade, é a falta de identidade própria, a falta de consciência corporal e emocional, a falta de muitas coisas, na verdade. E também, muito bom essa palavra falta, é que o borderline, ele tem medo do abandono, ele tem medo de estar sozinho. Eu acho que isso é uma das piores torturas para a pessoa borderline, é o isolamento, é essa coisa assim de se fechar para o mundo. Que também é um mecanismo de defesa de muitas pessoas, né? Quando a gente está passando por situações emocionalmente difíceis, a gente se fecha, se coloca naquela posição de que não pode ser ajudada. A pessoa border, ela tem dificuldade de se sentir digna de afeto. E isso é muito doloroso. E eu acredito que também não seja exclusivo da pessoa que tem borderline, também pode ser da pessoa bipolar, da pessoa que tem esquizofrenia, de vários outros tipos de transtorno. A sociedade como um todo isola muito as pessoas que têm alguma coisa. Só que, atualmente, eu escutei isso de médicos, eu escutei isso de psicólogas. Não existem mais pessoas emocionalmente saudáveis, porque o capitalismo está matando todos nós lentamente. A sociedade em que a gente vive, principalmente o nosso sistema capitalista, ele suga nossa vontade de viver e faz com que a gente ache que tudo nosso precisa ter algum tipo de valor, precisa ter algum tipo de explicação, propósito, utilidade. E não é da natureza humana exatamente a gente ser útil para tudo, tá fazendo tudo funcional. A gente precisa existir primeiro. E o que mais causa aí dificuldade para muitas pessoas é encontrar esse senso de tranquilidade, de segurança, de base dentro de si mesmo para dizer: eu sou o indivíduo dentro de um sistema falido, lascado, fudido, e eu preciso viver apesar dele. Portanto, você se adapta, você tenta se encaixar. Você tá lá se colocando como um participante disso porque é inevitável, a não ser que você decida morar no mato e viver apenas das coisas que a terra lhe dá. Não tem como você sair desse sistema doente. Portanto, muitos de nós aqui, incluindo eu, óbvio, estão precisando de uma ajuda. E como é que a gente consegue viver dia após dia dispostos a continuar? A gente precisa ter uma relação boa com a pessoa que nos aguenta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os anos, todos os momentos. Quem é essa pessoa? Somos nós mesmos. Apenas eu aguento a Duda completamente e apenas você aguenta você mesmo completamente. Qual seria então o primeiro passo para a gente começar a ter uma relação melhor com nós mesmos? Parar para refletir como é que nós temos falado dentro de nós. Acho que o primeiro passo para a gente começar a analisar como é que a gente vem se tratando é literalmente se perguntar: como é que eu tô falando comigo? Como é que meu monólogo interno
tá agindo, quais são os termos que eu utilizo para me descrever e para me tratar no geral. Antigamente, antes da terapia, e também até um pouco atualmente, querendo ou não, às vezes a gente cai nesses pensamentos automáticos. Mas por muito tempo da minha vida, eu falei comigo com um tom extremamente duro, extremamente doloroso, extremamente maldoso. E eu não sou assim com as outras pessoas. Eu não trato ninguém dizendo tipo, meu Deus, como tu é burra, meu Deus, como você é inútil, você é uma preguiçosa, você não sei o quê. Eu não trato ninguém assim, eu não utilizo adjetivos dolorosos, sabe? Normalmente, claro, né? Porque às vezes a pessoa se estressa, fala umas merdas, isso aí é normal. A questão é que quando a gente percebe o quanto a gente vem se tratando mal, é importante olhar pra si com mais carinho e dizer, ei, pô, peraí, por que eu tenho que me chamar de burra? Se todo mundo tem a liberdade e a possibilidade de aprender e melhorar, por que que isso não cabe a mim? Por que que eu não tô me permitindo ser feliz também, se todo mundo merece ser feliz? Uma coisa muito importante do Border é que somos pessoas extremamente empáticas. Só que a gente tem uma dificuldade de reverter isso para nós mesmos e dizer, calma, calma. Você tá no seu tempo, você tá no seu momento, você é do seu jeitinho e tá tudo bem. Mas é muito difícil continuar pensando assim. Quando as coisas acontecem, quando erros acontecem, quando nós realmente não conseguimos o resultado que desejávamos. Eu tinha uma mania muito grande de tentar controlar as possibilidades das coisas que poderiam dar errado. Eu já partia do pressuposto de que algo iria dar errado e eu tentava cobrir todas as bases de dificuldade que poderiam ocorrer. E eu tô odiando esse barulho que tá vindo aqui atrás, mas gente, eu espero realmente que vocês me perdoem, mas senão eu nunca vou conseguir gravar, não tem outro espaço pra eu gravar. Eu não tenho um estúdio, tá certo? Eu gostaria de monetizar esse canal pra construir um lindo centro maravilhoso de Borderline, mas ele não existe ainda, porque eu não tenho R$ 1 na minha conta. Eu tô quase deixando meu Pix aqui pra ver se alguém ajuda. É difícil? É, mas eu tô aqui, tô. Sabe? É isso que eu tô querendo dizer. A gente tem que reconhecer nossos acertos também. Porque quando eu falo da gente ter uma dificuldade de se enxergar e se tratar bem quando cometemos erros, é porque a gente esquece que a gente também já cometeu vários acertos. Valorize mais a parte boa porque ela existe. E você às vezes está fechando os olhos para isso. É um costume muito comum, principalmente porque as coisas que doem bastante. A gente também tem que tentar fazer o esforço de ser feliz. Porque ser feliz, ser uma pessoa boa, é um esforço. A gente escolhe ter um tom mais doce ao falar. A gente escolhe as palavras que a gente tá falando. A gente escolhe o olhar que a gente faz. Senão, vale a pena pra quê? Pra quem a gente tá agindo dessa forma? Existem milhares de maneiras da gente expressar a mesma coisa. Tanto que é por isso que existem tantos artistas, tantas coisas assim, tantos conteúdos. Tudo tem várias formas de existir, vários pontos de vista. Então, antes da gente começar a seguir pelo caminho de ofender, de rechaçar, de brigar, a gente pode escolher ir pelo caminho mais calmo de explicar, alertar, conversar, falar, se comunicar, contar. É tudo que a gente tem para nós, seres humanos, porque, querendo ou não, o ser humano é um ser social e eu acho que, mesmo que a gente tente se isolar das vivências, são nas vivências que a gente tem a situação ali pra gente trabalhar e lidar com ela. Não tem como a gente se excluir da vida completamente. A gente vai acabar se relacionando e trocando com alguém alguma coisa. Finalmente a construção fez silêncio. Depois de que eu falei quase metade do vídeo que eu queria falar, o negócio fez silêncio. Eu me perdi completamente no que eu tava falando, porque eu fiquei muito distraída com o barulho que tava acontecendo. Então, as pessoas têm sintomas diferentes, elas têm jeitos diferentes de lidar com esses sintomas. É muito interessante a complexidade do ser humano e como ele reage às coisas. Mas o que é mais importante que a pessoa border coloque na cabeça é de que a gente tem sempre a escolha de ser melhor. É uma coisa que a gente precisa estar em constante construção, mas é possível. E eu gostaria de lembrar também que o transtorno de borderline, ele é basicamente uma pessoa que aprendeu de jeitos meio disfuncionais a como ser um ser humano. E a partir do momento em que ela se esforça para mudar esse jeito, que ela se esforça para conhecer outras formas de se expressar, de se relacionar, ela começa a se reabilitar, se transformar numa pessoa funcional, se transformar numa pessoa melhor de estar convivendo em sociedade. É um transtorno que é regenerativo. A gente pode estar se cuidando e se curando.
Vai ser eterno essa sensação de instabilidade emocional? Provavelmente, mas ela vai ser mais fácil de manejar. Eu acho que a melhor metáfora para ser uma pessoa border, para mim, na minha concepção, é a gente lembrar que a vida é esse grande mar, que a gente tá dentro dele, e as ondas nunca vão parar de vir, mas elas são possíveis de serem navegadas. A gente pode mergulhar nelas, a gente pode pular, a gente pode nadar, a gente pode surfar. Então, existem milhões de jeitos de existir dentro desse mar de ondas, que é a vivência de uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, ou às vezes até mesmo de uma pessoa, eu ia dizer normal, tá vendo como a gente tá sempre em construção? Não é normal, é típica, né? É uma pessoa que tá mais dentro ali do que é comum. É possível demais a gente se recuperar de hábitos nocivos, de situações que nos deram muito desgaste. É possível demais a gente se recuperar, e só acontece com terapia e pedindo ajuda. A gente precisa falar para as outras pessoas o que está acontecendo, como a gente está se sentindo, e lembrar que ninguém pode dizer como nós devemos nos sentir, porque só a gente se aguenta. Só a gente está na nossa cabecinha e tem o nosso coração. Então, ninguém pode dizer para você que você está errado, que você está assim, assim ou assado. Você é a pessoa que sente o que você sente. E se você está expressando isso, é válido, é importante. Peça ajuda. E lembre-se de que você é digno demais de amor. Todo mundo é. A gente viu isso nos filmes recentemente. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. No filme da Barbie. A gente viu que todo mundo tem a sua linda florzinha peculiar. E sim, somos floquinhos de neve. Apesar de todas as dificuldades que a nossa sociedade tem, a gente ainda vale a pena ser salvo, porque existem pessoas boas, existem pessoas que fazem o esforço, e eu quero ser uma delas. E você quer ser o quê? Então é isso, galera. Obrigada por assistir. Até a próxima. Um beijo. Continue vivos!